começo nos anos 50, final dos anos 50, tem uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Sérgio Milliet. E o Sérgio Milliet talvez tinha perdido um filho há pouco tempo com o problema da tuberculose, que ainda matava, né? Ele tinha uma paciência muito grande com a juventude. Ele organiza a minha primeira exposição individual numa galeria na Rua São Luís, que era de uma empresa aérea chamada Braniff. Então começa aí, digamos, aí minha atividade. Depois eu fazer uma outra exposição individual já nos anos 62, e o Sérgio consegue para mim uma bolsa de estudos para Paris, para estudar na Beaux-Arts. E eu detestei a Beaux-Arts, achei muito acadêmica, atrasada, e consegui mudar para o Instituto de Arte e Arqueologia de Paris, onde estudei com um professor muito importante, André Chastel. E aí foi, digamos assim, um pouco esse germe que foi penetrando mais a história da arte, da crítica de arte, que acabou dominando, né? Eu continuei como artista plástico, como desenhista, sobretudo. Minha última exposição foi no começo da década de 80, que já tinha um compromisso com ela. Eu não me sentia bem dos dois lados, como artista e como diretor de museu. E eu tinha acabado de assumir a Pinacoteca do Estado. Aí começa uma atividade como diretor de museu, uma experiência nova para mim, que eu acho que foi uma experiência exitosa, porque nós fizemos inúmeras happenings, performances, e nós trabalhamos e criamos alguns ateliês, alguns deles hoje têm repercussão internacional. É o caso do ateliê de Xerox, da Pinacoteca, que formou gente como o Ednilson, como o Benê Fonteles, como tantos outros, né? E havia uma participação intensa de criatividade no espaço do museu. E acabei sendo convidado para ser secretário municipal de cultura. E aí é uma experiência diferente, uma experiência já mais política, né? Nesse período. E em seguida eu vou para o Ministério, junto com o Zé Aparecido de Oliveira, para criar o Ministério da Cultura. Tá toda uma gestão ainda, vamos supor, ainda com a ditadura, com uma pessoa, duas pessoas extraordinárias que viveram o período ditatorial, mas são pessoas fundamentais para a cultura, que é o Aloysio Magalhães e o Vilaça, né? São duas pessoas muito importantes para a cultura, pensaram a cultura de uma maneira aberta, libertária, independente, democrática. Eu não tinha nascido com a ditadura do Vargas, que se cria com o Mário de Andrade, com todo o grupo Carlos Drummond de Andrade, etc. Toda a estrutura do Estado e a cultura, tá? Então eu tive o privilégio de participar de uma reestruturação da relação do Estado com a cultura. Enfim, no Ministério também queremos a primeira lei de incentivo fiscal, que ela teve um nome infeliz de chamar o nome do presidente da República, a Lei Sarney. E, portanto, o governo seguinte, a primeira coisa que fez foi eliminá-la, né? Mas depois ela foi modernizada e ganhou o nome de Lei Rouanet, né? Mas tem um papel importante aí. E mais tarde eu vou ter esse privilégio, bem mais tarde, quando eu sou secretário adjunto junto com o João Batista de Andrade, e nós vamos criar a Lei de Incentivo Estadual, que até hoje está vigente, né? Então eu tenho uma participação boa aí nessa coisa, que é muito importante a maneira como isso incentivou e deu recursos para sonhos maiores, mais complexos, mais abrangentes, tá? Bom, meu nome é Renata Bittencourt, conto hoje com 54 primaveras e verões, invernos também, e chego aqui trazida por uma vivência familiar muito rica e muito intensa. Sou bisneta de uma mulher que era chamada como vó Pudina, que eu não conheci, a avó do meu pai, sua mãe. E ela chamava Pudina porque o nome dela era Leopoldina, então ela tinha um nome de imperatriz. Mas ela era filha de uma mulher que nasceu livre pelo ventre livre e neta de uma escravizada. Então, poder seguir na memória com tão poucos passos, chegar na escravidão, eu acho que diz muito
sobre o lugar onde a gente está, o país em que a gente vive e também sobre quem eu sou. Uma mulher negra, de pele escura. Eu sou filha de um bombeiro. Eu atribuo esse ofício dele a me informar muito sobre a minha ética de trabalho. Se vê imbuído de uma responsabilidade, de um papel, de uma função e de uma ideia de serviço, né, de construção para o coletivo, de uma responsabilidade que se realiza, né, na sociedade, né, para a sociedade. E filha de uma educadora, professora da escola pública. Ela começa a trabalhar e, numa carreira rápida, chega a diretora de escola, diretora de CEL, uma escola sempre impecáveis, sempre lindas, bem cuidadas, um rigor assim amoroso no trabalho, né? E esse rigor amoroso eu acho que também me faz profissional, também informa o meu jeito de ver o mundo do trabalho, né? E chego, depois de estudar comunicação, vou para a USP fazer 2 especializações. O que acontece é que eu descubro essa possibilidade de obras de arte que fazem uma coisa que me parecia assim, um pouco alquímica, né? Que você podia olhar para elas e não saber nada, ou achar feia ou antipático e não alcançar ou ser indiferente. E ao olhar, ao insistir, ao observar, ao receber informações, ao ter alguém fazendo alguma ação de mediação, aquelas obras se transformavam, mas não na sua materialidade, na sua fisicalidade, elas se transformavam em mim. Fui percebendo que os ambientes, que eram os ambientes museológicos e as galerias, até hoje, né, eram ambientes frequentados por pessoas de grupos específicos, de grupos sociais restritos. E eu estou falando aí de 30 anos atrás. Acho que isso se transformou em alguma medida, mas ainda há espaço para aberturas maiores. Então também entendi naquele momento que esse papel de ser educadora significava atuar junto à instituição para que os convites fossem mais amplos, para que mais gente chegasse, para que mais conversas acontecessem, para que nessas conversas que poderiam acontecer também o assunto mudasse. Né, outros pontos de vista viriam para essas rodas, para essas trocas, e fui me apaixonando por essas possibilidades e percebo hoje, olhando para trás, pelas passagens que a carreira possibilitou, que quem transitou em cargos e lugares foi a mesma educadora. Para mim, tudo se resume bem nessa ideia da mediação. Eu fiz a minha graduação em artes na USP. Na docência, na USP, docência e pesquisa caminham juntos. Eu estava no meu mestrado. Em paralelo, eu comecei a fazer críticas em jornal e fui parar na Bienal. Então, na Bienal eu fui responsável por 2 edições junto com a Sheila Lerner. Eu cuidava de educativo e a gente fez uma mudança ali que também me auxiliou. Aquela experiência foi importante porque aprofundou meu contato com a arte contemporânea e com os artistas jovens. E aí eu acho que essa experiência de dar aula na universidade, ter uma experiência junto a uma instituição que lida com arte contemporânea, acabou me levando à direção do MAN. Quando eu conheci a Bilu, que era presidente lá, a gente estabeleceu uma relação afetiva e de cumplicidade imediata. Eu não sabia quem ela não sabia quem eu era, mas coisa rolou. E eu entrei então como diretor artístico e a gente conseguiu mudar os esquemas e eu lutei muito para ser reconhecido como um curador-chefe. Por que isso? Que às vezes as pessoas esquecem isso. É muito fundamental. Um museu de arte, ele se define pelo acervo. Agora, um museu, ele pode ter uma atividade voltada para a população, eu acho que deve ter. Agora,
todas as atividades que brotam da instituição, brotam, a meu ver, a partir do acervo. Chegou em 2010, eu terminei minha livre docência e aí me chamaram para assumir a diretoria do MAC USP. Foi uma experiência também muito forte, porque ali já tinha um acervo muito consistente de arte internacional, de arte brasileira. Ali eu não assumi como curador-chefe, eu era diretor e existia uma equipe de primeiríssima linha de curadoras ali. E eu avisei, falei para elas, olha, eu sou fundamentalmente um curador, então vocês não se espantem que eu vou fazer as minhas curadorias também. Foi maravilhoso. E fiz também, naquele período, foi um exercício, a transferência do MAC, da cidade universitária, para o Detran. Bom, fiquei lá 4 anos, saí, porque são 4 anos que você pode ficar lá. Eu fui chamado para assumir a direção geral da Pinacoteca. Nunca deixei a docência, e nunca deixei de fazer curadorias fora dessas instituições. E aí eu me aposentei 2 anos depois. Sou Ana Magalhães, sou historiadora da arte, curadora, professora livre-docente da Universidade de São Paulo desde 2008. E, enfim, minha aproximação ao MAC se deu, do MAC USP, né, se deu de uma maneira muito interessante, assim, né, porque eu sou formada em História pela Unicamp. Quando eu fiz História na Unicamp, o curso, né, o curso de pós-graduação em História da Arte e da Cultura estava no seu 2º ano de existência, então já fui me encaminhando para essa área. Eu fiz um mestrado lá, vim fazer o doutorado na USP, sob orientação do primeiro diretor deste museu, que era o professor Walter Zanini, né? Eu fui a última aluna de doutorado que ele pegou em 96, e quando eu terminei o meu doutorado, a USP tinha alguns concursos para professores temporários, né, contratos temporários. Quando eu ia para esses concursos, né, no início lá dos anos 2000, era difícil, porque eu concorria com professores, né, com pessoas muito mais qualificadas do que eu, porque tinham mais tempo de carreira, pura e simplesmente, né? Então, eu acabei tendo um desvio de percurso, assim, porque eu primeiro fui convidada pelo meu ex-orientador de mestrado, que era o professor Jorge Colli, para trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, onde eu assumi temporariamente a coordenação do Museu de Arte Contemporânea lá. Passei 10 meses trabalhando com ele lá e depois fui convidada para vir trabalhar na Bienal. Quem me trouxe para a Bienal foi o Agnaldo Farias. E eu vim trabalhar na Bienal porque o curador da Bienal, na ocasião, precisava de um coordenador editorial, alguém que cuidasse da produção dos catálogos da Bienal. Mas eu passei 8 anos na Bienal daí, né, ao mesmo tempo em que eu dava aula de História da Arte numa faculdade privada, né, em Campinas ainda. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o concurso para o MAC. Passei, né? E, enfim, comecei a me dedicar à pesquisa, à docência. O Museu de Arte Contemporânea da USP, ele funciona como uma unidade de ensino qualquer da USP. Ele é como a Poli, a FAO, né, a ECA, ele só não tem um curso de graduação ligado a ele, mas ele faz todas as funções que uma unidade faz. Portanto, nós como docentes, né, desse museu, né, tem essa particularidade, né, quer dizer, a USP tem uma carreira docente dentro dos seus museus universitários, né, dentro dos seus museus com estruturas para elas de unidade, ensino e pesquisa. Não tem nenhum outro lugar do planeta, pelo menos que eu tenha conhecimento, em que um museu universitário tem o seu próprio quadro docente. Uma das ex-diretoras aqui, Araci Amaral, que escreveu muito sobre a história do museu na universidade, né, porque ela foi a 3ª gestora do museu, falava muito desse modelo americano, né, de museu universitário, ou seja, dos museus universitários de arte, dentro das grandes universidades estadunidenses, como Princeton, Harvard, UCLA na Califórnia, etc., que tinham estruturas museológicas, né? Tinham museus e tinham acervos, mas, de fato, quer dizer, a USP desenhou isso de um outro jeito, porque começou com a figura do pesquisador, né, que depois veio a carreira docente. Então,
eu sou efetivamente uma professora da Universidade de São Paulo. Né? Eu não sou só uma pesquisadora ou só uma curadora. Em algum momento isso ia chegar na minha carreira, né? que eu fosse vir a ser a diretora do museu. Chegou a minha vez de ser a diretora do museu. Essa particularidade também, né? Porque um diretor de museu dentro da Universidade de São Paulo, ele é um professor, pesquisador, orientador e curador. E gestor. Ele faz essas coisas todas juntas, né? Eu tive ao longo do tempo a possibilidade de ocupar cargos de gestão no segmento da cultura. Embora eu acho que as pessoas muitas vezes pensam nas posições em função de status, eu penso sempre em função da responsabilidade, em especial num setor que é um setor que ainda não é visto na cultura brasileira, na sociedade brasileira, com a importância que tem. Ocupar posições nessas instituições privadas e públicas significa atuar nesse contexto, que é um contexto que ainda não recebe a importância devida, né? E que isso eu tenho a impressão que vem se transformando, mas que ainda há muito por fazer. Fazer a gestão de um museu é uma coisa que envolve muitos níveis de ação. Antes de mais nada, né, tem a questão, primeiro, um museu, e um museu de arte como é o MAC-USP, né, que é um museu universitário, ele tem por missão absoluta, quer dizer, dar inteligibilidade, dar a conhecer o seu acervo, né? E, portanto, as coleções do museu são, assim, de fato, o cerne de tudo que cerca todas as nossas ações. Então, as nossas pesquisas, as nossas disciplinas, né, em nível de graduação, formação em pós-graduação, o programa curatorial do museu é pensado em torno do seu acervo e das questões que esse acervo promove, né, que ele fomenta. Né? E, obviamente, eu acho que uma particularidade de um museu universitário como o nosso, quer dizer, desse acervo também dar visibilidade para o que é a pesquisa, né? Ele funciona como difusão científica. Ele funciona para mostrar para o público o que é a pesquisa recente nas linhas de pesquisa do museu, né? Que envolve história, teoria e crítica da arte, educação em museus e o que a gente chama de processos curatoriais, que tem a ver com o ciclo de tratamento, digamos assim, da coleção, que vai desde as políticas de aquisição, o que a gente adquire, por que a gente adquire, o que orienta, né, a aquisição ou incorporação de obras ao acervo do museu, conservação, preservação, catalogação, documentação das coleções, em que a difusão da coleção, ou seja, publicações, exposições, conferências, cursos, etc., são apenas a ponta do iceberg. Esses campos complementares do campo da cultura na esfera pública e na esfera privada, eu percebo muitas possibilidades de colaboração, eu percebo mesmo essa complementaridade, mas eu percebo também a necessidade do campo público se estabilizar. As gestões são entendidas muitas vezes de modo que confunde política pública com gestão pública, política pública com a figura do gestor público, no sentido de que uma vez que mudam os personagens, mudam as orientações, e é importante que a política pública tenha robustez, tenha clareza, seja estabelecida de modo transparente, também em diálogo com a sociedade, para que quem recebe os mandatos de gestão daquela política possa a ela acrescentar, com ela contribuir, mas esteja também a serviço dela, inclusive na dimensão do seu aprimoramento, né? Para que a gente tenha políticas públicas menos personalistas. E o Estado como essa grande máquina que chega, e deveria chegar mais longe, mas que chega de uma maneira na sociedade como nenhuma outra esfera surge. Quer dizer, quem é capaz de ter o número de alunos que a escola pública tem? Quem é capaz? Quem é capaz de ter presença em todas as unidades da federação? Quem é capaz? É o Estado que é capaz. E é importante que ele seja forte, é importante que ele seja democrático. A esfera privada,
ela é múltipla, né? Está na esfera privada as instituições, que agora, me parece, retomam uma possibilidade de diálogo, de fontes de financiamento. Eu quero assistir esse diálogo acontecer, né? São tantas e múltiplas as instituições privadas com responsabilidades tão grandes sobre um patrimônio que ele não é inteiramente privado. As nossas coleções, que estão sob a guarda de instituições de natureza privada, têm vocação pública e pertencem a todos nós. Trabalho, por exemplo, na Fundação Bienal de São Paulo, que é uma instituição privada, embora ela tenha um financiamento público razoável e tudo, né? Foi um trabalho muito estimulante, etc., porque assim, a cada 2 anos a gente via, né, aparecer o que tinha de mais recente na produção artística. E essa era uma coisa que, por exemplo, às vezes eu me perguntava se eu sentiria, né, o impacto disso quando eu viesse para a universidade. Eu acho que talvez eu tivesse sentido o impacto disso se eu tivesse ido para uma unidade de ensino e pesquisa, né, tradicional. Como eu vim para o museu, isso não se processou assim, né? Por outro lado, era uma velocidade que não permitia o seu tempo da pesquisa, né? Que é o que a universidade permite, da pesquisa, da formação, da leitura, da troca de ideias. Então, assim, eu acho que esse ponto é fundamental. E, claro, a Fundação Bienal é voltada, a sua missão é voltada para uma exposição temporária, né, que é diferente de lidar com um acervo de museu e dentro de uma universidade, né, como a USP. Eu acho que o segundo ponto, que também é uma diferença grande, né, é justamente o fato de que o MAC ser da USP, né, nos permite diálogos que talvez em instituições privadas sejam muito mais difíceis. Você tem acesso aos seus colegas das unidades. Então a gente já colaborou com a física, com a química, com a biologia, com a poli, enfim, seria um custo extra a mais de buscar o consultor, não sei o quê. Você tem o seu colega docente lá da outra unidade que vai te ajudar a pensar e montar o projeto com você, etc. E eu acho que a terceira questão mais importante é que pelo menos a minha experiência me diz que, enfim, a universidade, né, onde o MAC se localiza, é um campo de pesquisa acadêmico-científica, né, autônomo. Ou seja, existe uma liberdade de pensamento, né, de propor, de projetos, né, de iniciativas que certamente você não tem a mesma flexibilidade no ambiente privado, né? A questão pública e privada. Os dois têm seus problemas, né? Eu acho interessante e é muito curioso porque quando começou a se discutir a questão da organização social, que eu acho que foi um acerto brasileiro, eu fui das pessoas que foram contra esse processo. Eu tinha muita dúvida você entregar para um privado um patrimônio nacional. Por exemplo, a coleção da Pinacoteca, uma coleção importantíssima, tá? E você, de repente, entrega essa coleção para privados, sabe, gerirem. Então, participei muito dessas discussões e fui convencido, na verdade, que isso traria uma solução importante para todas as instituições estatais. E, de fato, está aí. Tá? A Pinacoteca não seria o que ela é hoje, um extraordinário museu, se não fosse a organização social. Nessa época, o secretário de Cultura tinha se licenciado para se candidatar a deputado, tinha se eleito deputado, estava como deputado, que é o Marcos Mendonça. E quando a lei é encaminhada, ele põe um jabuti dentro dessa lei, que era para o hospital, vírgula, e cultura. Então, é simples essa decisão, incluiu a cultura na organização social. E ela transformou a área cultural. Né? Quer dizer, ela possibilitou que não só a Pinacoteca, mas outras instituições culturais do Estado tenham relevância, né? E possam se expandir e ter uma convivência dinâmica como a área cultural exige. E um dos problemas da iniciativa privada que eu vejo ainda hoje ela se foca na questão das receitas, tá? Para poder manter a instituição. Tá? E, portanto, se você olhar hoje os conselhos dessas instituições, tá?
E eles são quase todas pessoas da área financeira, da área econômica, ou enfim, é o caráter financeiro que justifica a permanência das pessoas lá. Um declínio da participação intelectual. Mas são muitas as instituições em que a palavra é muito forte, mas enfim, foram colocando para fora os intelectuais, porque é necessário a contribuição de recursos, precisa de recursos para manter, etc. Então, tem o desafio também de ser uma mulher negra nesse campo, né? É um campo, numa sociedade tão racista, né? É um campo em que isso é raro, né? Você vê mulheres nas posições de maior prestígio, poder, para usar as palavras associadas, né, ao mundo das estruturas. Mulheres negras são uma exceção, então eu acho que isso é um desafio também e é um privilégio no sentido de que a minha própria presença é pedagógica e ela é capaz de contribuir com a mudança de percepções, de modos de leitura, não é, que são vigentes hoje. E acho que hoje em especial, porque o mundo pós-George Floyd é outro mundo, né? Em alguns aspectos, é um mundo que eu não sinto completamente transformado, mas é um mundo convidado a se transformar. Se exige desse mundo que ele considere as transformações necessárias, né? Então, no pós-George Floyd, os museus querem afirmar, querem declarar, não querem ser vistos como instituições racistas. Mesmo pode-se dizer das galerias, de outras instituições, tem uma nova perspectiva que se apresenta para o campo institucional da cultura. Ainda assim, eu sinto que é um campo que segue desafiado por essas presenças, desafiado por compromissos de longo prazo, desafiados por fazer espaços para mulheres negras, para pessoas indígenas, para pessoas com deficiências, para pessoas trans, em uma variedade maior de posições dentro das estruturas. E essa é a mudança que eu gostaria de poder ver agora já no curto prazo. O maior desafio é mostrar que os museus, eles são naturalmente espaços de pesquisa interdisciplinar. Essa é a primeira coisa. E em segundo lugar, eles não são só o lugar dos objetos, eles são o lugar das pessoas, né? Por quê? Porque os objetos não falam por si. Eles precisam das pessoas para falarem com eles, né? Por eles, com eles, né? Sobre eles. A invenção das novas tecnologias, né? Das novas mídias, do meio digital, realmente impôs um outro desafio a essas instituições, né? Que é como lidar com essas ferramentas, que outros conhecimentos e que outros profissionais ela precisa, né? Para cuidar disso, porque comunicação hoje no museu não é só mediação no espaço positivo, né? Envolve diálogo através das redes sociais, envolve outras ferramentas, né? Hoje, quer dizer, a gente está começando a discutir num outro projeto de pesquisa do qual eu participo, o que é o papel de inteligência artificial em tudo isso, né? Então, assim, quer dizer, isso é constante. E eu acho que, assim, o terceiro desafio complexo nessa área é a questão da sustentabilidade. Essa sustentabilidade, do meu ponto de vista, não só econômico-financeira, né? Porque esse é quer dizer, o MAC USP ainda se beneficia hoje, enfim, quer dizer, todas as nossas atividades aqui são, eu diria, 95% financiadas pela USP, pelos orçamentos da USP, né? Ele é suficiente para essa estrutura? Não, não é, né? Mas uma coisa importantíssima a USP garante, que é a folha de pagamento. Mas, assim, para além dessa sustentabilidade, a sustentabilidade que eu acho que a gente vai começar a discutir, que é ambiental, né? O que nos custa, o que nós podemos minimizar, né? O que significa reciclar coisas, como a gente pode pensar mais, né, integrado com o ambiente que nós estamos e tudo mais. Então, esse eu acho que é o próximo desafio que os museus do mundo inteiro vão ter, né? E de manter, né, na verdade, um diálogo com a sociedade, né? Porque, claro, não adianta nada você preservar esses objetos se as pessoas não se sentirem
como parte da vida delas, né? No fundo é isso.